Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Conexão Feminina. Estamos aqui com a primeira dama, Tássila, maravilhosa. Maravilhosa é você. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha trajetória. Tássila, meu amor, todo mundo sabe que você é uma mulher batalhadora. Então, o começo da sua trajetória foi no comércio. Fala um pouco pra gente. Sim, trabalhei aqui no comércio de Candeias por muito tempo. Trabalhei na Danilipe, na época. Trabalhei também na Rainha, CVC, Boticário. Trabalhei bons anos no Boticário. E na Priscila Variedades. Então, eu caminhei pelo comércio de Candeias, né? Então, foram momentos marcantes na minha vida. Foram necessários também. Então, eu conheço bem como é o comércio da nossa cidade. Quando você exerceu esse papel como foi essa mudança para você, né? Sair do comércio, né? E foi logo depois você trabalhou em quais hospitais em técnica de enfermagem, né? Porque trabalhou no comércio. Você logo estudou para ser técnica ou foi na época do comércio? Não, para ser técnica foi um outro período da minha vida. Eu fazia unha, né? Aprendi a fazer unha nova. Eu tinha uns 13, 14 anos. E aí foi o meu trabalho, foi o meu primeiro trabalho para poder estar ajudando a minha mãe na época. E aí fui caminhando, decidi ser técnica de enfermagem, que era o meu sonho, minha vontade, que eu sempre gostei dessa área de cuidar das pessoas, de estar ali perto das pessoas. Então, eu comecei a fazer unha, que foi aí que eu comecei a pagar o meu curso de técnica. Paguei, foram 2 anos, estudei, me formei, aí chegou a pandemia. Na época da pandemia, eu não tive nem colação de grau, não tive formatura, não tive nada, porque foi bem na época da pandemia. Então, eu fui me formando, foi tanto que no meu aniversário, minha mãe me deu as fotos de presente, porque eu não fiz. E aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi em Madre de Deus, no Hospital de Madre. E depois eu vim para cá, que eu comecei a trabalhar na unidade do PSF, na Urbis 2, que eu fiquei lá por 2 anos. Então, você viu essa... E como foi que você viu essa vocação para a área de saúde, a área do cuidar? Eu sempre tive uma sensibilidade para as pessoas, de cuidar, de proteger, de estar me envolvendo ali, de querer, de alguma forma, estar ajudando as pessoas. Então, eu achei que na enfermagem eu poderia estar ocupando esse espaço e ajudando. Então, foi aí que eu fiquei mais interessada e me formei em técnica de enfermagem. E você falou agora que você foi na época da pandemia, então ali lhe assustou um pouco, você quer ajudar sem fazer ou colar seu grau, pensou assim, meu Deus, será que nessa pandemia não vou conseguir realizar meu sonho? Chegou até esse... Sim, fiquei frustrada, fiquei muito chateada, triste também, porque era meu sonho, né? Eu estava estudando, era 2 anos intenso, que eu tinha que administrar com o trabalho, que era de fazer unha, organizar a minha vida e me formar para ser técnica. E quando chegou a pandemia, eu não pude fazer nada do que eu queria. Tinha planos de fazer uma formatura com os meus amigos, com a minha família que estava ali me apoiando. E acabou que eu não pude fazer nada disso, porque foi bem na época do Covid, e aí tudo fechado, algumas aulas tinham que ser online, então acabou que eu não realizei essa vontade. E hoje eu vou realizar porque eu estou no 5º semestre de enfermagem. Então eu faço a faculdade e agora eu vou me realizar na faculdade. Seja bem-vinda, que eu também sou enfermeira, né? Então seja bem-vinda. Somos da área. Da área, é uma área de cuidar, porque as pessoas falam que a primeira-dama ela é muito sensível, muito carinhosa, dá atenção pra gente. Pra gente. Isso é importante porque a saúde, a enfermagem é o cuidar. Então você levou essa vocação para você por conta de tudo isso, não foi isso? Sim, é uma bagagem, né? Cuidar, olhar, ter um olhar sensível para as pessoas, que muitos precisam, né? Até mesmo só de um ouvir. Você parar de ouvir. Enfermagem também é isso. Você se torna psicólogo também, né? Das pessoas que estão ali, estão sentindo dores, que estão precisando, estão necessitados de só um momento. E eu sempre tive sou um ouvinte muito bom, né? Eu escuto muito bem as pessoas, acabam me envolvendo ali também na história.
E aí a gente vai procurando forma de ajudar. Você faz um acolhimento, né? Porque você sendo da enfermagem, como primeira-dama, você acolhe as pessoas que lhe procuram, até por conta do seu cargo na cidade, Sim, né? Então, sim. muita gente vai lhe procurar. Então, esse acolher que você tem, esse acolhimento, vai deixar todo mundo mais à vontade. Sim, mais à vontade. Eu trago isso agora como primeira-dama, trago isso para minha vida. Foi como na época de técnica e agora como primeira-dama, eu sempre estou pronta a ouvir, a ajudar da melhor forma que pode. Né? As pessoas são bem acessíveis a mim. Quando eu posso, eu estou aqui, eu ajudo, eu escuto e vou ajudando da melhor maneira. Até porque essa trajetória sua de comércio, né? Você fazia uma unha também. Você fazendo unha ali, você estava ouvindo muita história. A pessoa chega ali, vai Sim. conversar sobre sua vida, conta a sua vida como se fosse uma psicóloga, né? Sim, sim. Então, ali, você fazendo unha, você está conversando. Então, já a sua vida, a sua trajetória já começou com acolhimento. Com acolhimento. Porque você está ali conversando com manicure, você está no comércio também, na CVC de viagens, você também está querendo realizar sonhos de pessoas ali, né? Sim, então, e você acaba ouvindo muitas histórias, né, das pessoas. CVC era realizações de sonhos. Então, as pessoas chegavam lá para comprar um pacote e já contava a sua história, como é que queria, como imagina viajar, quando era casamento, lua de mel, como queria imaginar. Então, a gente criava todo um roteiro, né, para poder realizar. Então, é um modo de ajudar. Então, isso aí já vem de você, não é da agora. Então, é uma coisa que você começou a fazer isso, escuta, né? Então, sempre você está ali ouvindo, mesmo na loja do Boticário, então, querendo ou não, você está ali conversando com as pessoas, querendo saber o cheiro. Então, tudo isso, né? O perfume da pessoa. Eu não sei qual perfume de usar, você chegava lá, eu lembro, né? Dizendo, não, isso aqui é bom. Então, sempre simpática, sempre a pessoa querendo conversar, ajudar. Isso é muito bom, Tássila. E a chegada, né, de primeira-dama, né? Do comerciante, da profissional de saúde, agora você tem um papel principal, né, da cidade, que é a primeira-dama. Como foi essa virada na sua vida? Foi uma virada. Foi uma virada muito grande. Foi algo assim inesperado por mim, mas para Deus não, né? É algo que já estava no coração de Deus, então a gente só faz aquilo que Ele manda, né? Ele deu e eu estou aqui cumprindo. Tem muitos desafios, né? A gente acaba vendo de perto como funciona o poder público. Então, é desafio em todos os lados. Mas também, graças a Deus, Ele colocou muitas pessoas para estar nos ajudando, né? Deus nos dando sabedoria para poder estar administrando a cidade, para poder eu estar ao lado de Érito, ajudando, né? Porque quem administra é Ele, mas eu estou ali do lado dele para o que Ele precisar, né? Para dar forças, para ajudar a Ele administrar mesmo a cidade. Na verdade, a mulher e o homem, fora essa primeira-dama e prefeito, né? Sim. Ele é o seu esposo, o Meu seu esposo, amigo. Então, sim. ali ele conta com você para tudo, Sim. né? Para conversar, desabafar. Porque com quem ele chega, quando ele chega em casa, ele encontra você, Sim. né? Então, aquele momento de mulher, sai o papel de primeira-dama para o de mulher. Como é que você sabe lidar com ele em relação ao dia a dia de vocês? Chegar em casa, tentar separar. Não, aqui em casa eu sou Tássila, você é Érito, marido e mulher. Não, lá é exatamente fora... isso que a gente faz. Quando a gente chega em casa, entrou, já não existe mais Érito, prefeito, e nem Tássila, primeira-dama. É Tássila, a esposa dele, e Érito, meu esposo. Então, não existe. Então, até conversas sobre a prefeitura, que acaba sendo... Ele escuta toda hora, né? Todos os dias. Então, em casa, eu procuro não fazer esses tipos de comentário, de conversa, porque é o momento da gente, é o único momento que a gente tem. Então, estar com a nossa filha, para estar conversando sobre como foi o dia, foi bem, conseguiu resolver o que tinha para resolver, pronto. Mas focar naquilo que é fora prefeitura, a gente não tem. Essa regra, a regra lá em casa é clara, não fala de prefeitura. Até porque para respirar, né? Para respirar, falar outras coisas, porque a nossa vida não só é a prefeitura, temos uma vida paralela a isso. Né? A gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa filha, temos uma vida em casal. Então, não é algo que a gente vai ficar baseado só na prefeitura. A gente cuida do que tem que cuidar, claro.
Mas em casa é a gente, somos nós três. É aquela cuidar de gente, mas de gente, vocês Sim. também, cuidar de vocês também, A né? gente cuida Por quê? de gente, né? Que a nossa missão é essa, mas cuidamos também de gente. Eu cuido dele, ele cuida de mim e a gente cuida da nossa Perfeito, filha. é verdade. Você é conhecida, Tarsila, por ser acessível, né? Gente boa, acessível. Como você mantém essa aproximação das pessoas? Eu não. É algo natural. Não é nada que diz assim, é planejado, não. É algo super natural, porque eu sempre fui assim. Então eu quis trazer também para minha vida política, né? A vida de Érito política como prefeito e eu como primeira-dama. Então eu quis que as pessoas tivessem acesso a mim, sim. Porque na verdade, Carlinha, a gente fala assim, primeira-dama e prefeito. Mas se a gente for olhar, a gente trabalha para a população, né? A população que é o nosso chefe. Que a gente trabalha para eles, a gente tem que dar a melhor saúde, a melhor educação, a melhor social. Então, eles são os nossos chefes. Então, eu tenho que ser acessível para eles para poder chegar a resolver algo que estão querendo que resolva ou algum problema que está acontecendo. Então, eu sempre fui assim. Então, acho que isso não mudaria, não. Em relação à sua vida, né? Não, isso sempre foi para a minha vida toda, então não tem tanto impacto. Você tem algum sonho que você quer transformar a realidade para a sua comunidade? Tenho, mas não posso contar. Tenho. Mas com fé em Deus você vai realizar, né? Tenho alguns projetos, sim. Idealizo algumas coisas para fazer, né, para a comunidade, para Candeias. Que a gente pensa no crescimento de Candeias, Sim. né? E se é para a comunidade ficar bem, a gente vai planejando e quer tirar do papel. A gente tem muitos planos. E assim, parabéns, né, ao prefeito Érito, que tem que falar pela Natal, né, Sim, que está na praça, Natal lindo. está muito lindo, as pessoas estão comentando muito, foi o dia, né, as crianças que gostam muito do Natal, então, isso quando você vê uma criança, né, vocês que trabalham, vê criança, como é que você vê na inauguração que foi no domingo? Sim. Como você se sentiu? Foi o primeiro Natal de vocês, Foi o primeiro assim, Natal. então, como foi que você ficou muito lindo, então até aquela que veio subindo no chão, assim, que vai subindo. Gente, Sim, ficou bem legal. Os meninos da mídia fizeram, né? Chamou bastante atenção. Mas o Natal tá lindo. E ver aquelas crianças, que a gente tem muita criança que não... É uma realidade totalmente diferente, né? E domingo, que a gente fez a inauguração, a gente via o olhar das crianças, a felicidade das crianças de estar ali, de estar brincando no parque, no trenzinho, de ver um Papai Noel. Porque muitos para eles não é uma realidade que não acontece, que não vai acontecer comigo. Então, proporcionar isso para eles, para a gente é uma dádiva, né? Só de tirar o sorriso deles, ver a felicidade, a empolgação deles, para a gente é uma bênção de Deus. E você vê que, além das crianças, porque tem crianças que gostam muito, mas assim, idosos. Até a gente, né? Então, todo mundo comentando, os né? Os pais tudo feliz, né? De ver seus filhos se divertindo. É muito bom, é gratificante de ver. É como se fosse assim, uma missão concluída. Missão concluída. Pode chamar o pessoal para poder ver a praça. Não, vocês têm que ir, viu? Ver a praça tá linda. Todo dia tá aberta, o Papai Noel tá lá esperando para tirar foto. Vocês têm que ir lá ver a praça de vocês, é de vocês. E falar em criança, como sua filha, né, a parte familiar, ela administra com você essa nova fase? Ana tem 12 anos, mas eu costumo dizer que ela tem uma mente de 20. Né? No começo foi mais impactante, porque a gente sempre teve uma vida reservada, bem tranquila. E hoje a gente tem uma vida totalmente exposta o tempo todo. Então, assim, no primeiro momento para ela foi impactante, né? De não ter, por alguns momentos, os pais dela em casa com ela. Então, ela sentiu muito essa fase. Foi uma fase que preocupou muito a gente para ver se... Com medo de ela não se adaptar, né? E na escola ser abordada... para poder saber de alguma coisa, de alguém pedir. Então, logo no começo foi bem difícil, mas aí a gente conseguiu contornar, né? Ela é acompanhada
o psicólogo. E aí ela consegue hoje administrar muito bem. Então, a gente consegue administrar tanto ela quanto a gente mesmo, né? De estar ali dando apoio a ela também. Porque assim, vocês, né, são adultos, né? Então, sim, consegue mais administrar fácil. melhor do que ela. Mas é uma criança que tem um sorriso tão lindo, gente. Ela tem um sorriso lindo, ela é bem... Sempre parece que tá com o seu sorriso, ela parece muito em relação ao sorriso. E é uma menina muito assim, calma. Muito tranquila. Ela é muito tranquila, Ana então é uma isso criança ajuda vocês muito tranquila, também. muito inteligente também. E uma parceira, viu? Na campanha mesmo não tinha tempo ruim. Subia e descia o tempo todo. Podia ser a hora que for, mas todo dia ela estava lá na campanha com um sorrisão, se divertindo. O aniversário dela foi bem na época da campanha também. Sim. Comemorando na campanha, que teve uma caminhada. Sim. No Malembá. E aí, para ela foi um dos melhores foi aquele ali, que ela se divertiu muito, e muita gente, ela estava feliz, realizada. Mas eu acho ela uma criança muito tranquila. Sim. Então, se você traz uma paz, a verdade é essa. Quando você está com uma pessoa que traz uma paz para você, é tão bom, né? Que está ali com um sorriso, bom. Porque você chega em casa, você ir o dia todo naquela pressão, quando chega em casa, ela dá um sorriso. Dá um sorriso, conversa e procura brincar. Dá aquela energizada, né? Que a bateria já está querendo parar, aí a gente vê ela, pronto. É outra coisa. E o que você mais sente falta? Né? É muita correria, tanto para você quanto para ele. Sim. E o que você mais sente falta daquele assim, estou sentindo falta antes de ter a exposição pública, né? Sente falta de quê, assim? Eu acho que é a privacidade. A gente sempre foi umas pessoas... Fomos privados de tudo. A gente tinha a nossa vida, a nossa casa, a nossa rotina, né? A gente saía, voltava, era tranquilo. E agora não é tanto, né? A gente não tem tanta essa privacidade, né? E acaba que a gente tem que viver mais para a cidade, que é o certo, né? A gente precisa ver a demanda da cidade, mas o que mais sinto falta é a questão da privacidade. E como você falou, que vocês dão atenção, então por não ter a privacidade, porque assim, todos que falam, no caso, chega para você e para ele, né, para conversar, então essa atenção que vocês estão dando, querendo ou não, acaba um pouco a privacidade por isso. Porque você tem que estar ali sempre, vocês querem ajudar. Temos, né, que estar atento, né? Atento a tudo que acontece. O celular fica 24 horas ligado, porque a gente tem que estar atento a tudo que acontece na cidade. Então, acaba que tira essa privacidade. Mas a gente administra também. Com certeza. E assim, quem é a pessoa da família que mais apoia você nesses momentos difíceis? Tem assim, sua mãe, né? A mãe minha dele. Minha mãe, a minha sogra. Sua sogra é maravilhosa, muito gente boa. Sim. Sua mãe também eu conheci, muito maravilhosa também. Então, essa aproximação da família com vocês é muito grande. É muito importante. A nossa família é grande, né? A parte de Érito é bem maior do que a minha, mas em momentos difíceis assim mesmo, a gente tem o apoio da família, de minha mãe, da minha sogra, tem alguns tios, primos também, que a gente sempre tem apoio deles. Então, a gente vai se apegando a isso. Então, quando é eu e Érito, eu tenho ele, que é o meu alicerce, né? Alicerce. Ele é o meu apoiador em tudo. Na época do curso de enfermagem que eu fazia, Érito foi essencial na minha vida, porque ele me apoiou em tudo. Nas decisões, em tudo que podia fazer, ele me apoiou. Eu trabalhava a semana toda fazendo unha e ao sábado, o dia todo, eu estava estudando. Então, ele foi o meu alicerce nesse momento. E ele tinha que ficar com Ana. Enquanto eu estava estudando, ele tinha que ficar com Ana. E o domingo eu estava livre para ficar com ele e com ela. E a família vai nos ajudando, nos apoiando. É a parceria, né? É a parceria. Quando você casa, é um só. Sim. Não? Então, essa parceria que tem que ter no casamento das mulheres, entre o casal. Então, vê essa parte de mulher de fé. Você é mulher de fé como ele é, né? Sou. Então, você sempre aparece nas falas, né? Você é mulher de fé, nas atitudes, na sua fala, sempre na fé em Deus. Sim. Então, como você vê a fé em Deus está lhe ajudando nesse momento, né? De primeira dama,
da sua vida, do seu dia a dia. A sua fé lhe ajuda muito. A minha fé em Deus é essencial em tudo. Deus é o centro da minha vida. Então, tudo que acontece hoje na minha vida foi porque Deus permitiu. Foi Ele que quis, né, realizar tudo que eu tenho vivido hoje. Então, a minha fé é o que move todos os desafios que eu tenho, todas as decisões que eu preciso tomar, ou qualquer iniciativa, eu primeiro pergunto a Ele. Então, é Deus na minha vida o tempo todo. É como eu falo sempre, é o nosso melhor amigo. Claro que nós Nosso temos, melhor né? amigo. Temos na família, mãe, pai, mas Deus, ele é importante nas nossas decisões. Ele responde. Responde. Ele sempre responde. Responde, Ele cuida, Ele protege, né? No meio do caos que a gente está, que todo mundo vive. Ele responde, Ele cuida, né? Então, a gente sempre entrega nas mãos dEle tudo. Então, eu sempre estou em conversas, eu digo a Ele, a gente vai sentar hoje para conversar. Eu preciso que o Senhor tome conta disso, enquanto eu vou fazer outras coisas. Então, eu entrego na mão dEle, eu só tenho para entregar só a Ele. E assim, isso não é da agora, em relação a você e Eriton, né? Sempre participam de encontros de igreja. Já foram, não foi agora. Vocês já são assim há muito tempo. A gente participou A de mãe muito. dele é ministra, né, da Sim. igreja. Ana é coroinha. Ana é coroinha. Então, assim, já veio uma trajetória também da fé de vocês. Sim, não é da agora não. A gente já participou de muitos encontros da igreja, né? Já fomos coordenadores também de adolescentes, que é o EAC. Trabalhamos muito no apologético, no Renascer, já fez ECC. Então, já é uma jornada grande na igreja. Então, não é nada baseado agora. A gente já vem caminhando por muito tempo. E assim, e os jovens de hoje, em relação do tempo de vocês, né? Porque vocês hoje já frequentam a igreja há muito tempo, Sim. faz as ações. E como é que você está vendo, assim, os jovens de hoje em relação à igreja? A geração dos jovens de hoje está bem complicada, né? Eu falo assim, questão que a internet, né? A internet vem prejudicando muito os jovens, o celular vem prejudicando. Então, a gente acaba vendo o desperdício que está sendo os jovens que só querem se prender ao celular, a ficar no quarto, a não querer nem estudar, assim, se aprofundar nos estudos. Então, eu vejo que está uma geração, assim, doente, né? Que eu falo doente pela forma de não querer outras coisas, procurar outros vínculos. Só a internet, só o celular. Então, a vida do jovem hoje só está entregue a isso. E assim, na minha época, que eu tenho 50 anos, né? Não dou vergonha de falar a verdade, não. É novinha. Mas eu falo assim, que a gente hoje, como você falou, tem a internet. Você vai ali, pesquisa. Antigamente você tinha que ir na biblioteca, pegar os livros, ler tudo, papel pautado. Papel pautado. Ficava lá escrevendo. E hoje a minha época é assim, viu? Então, mas a minha é mais. Então, você vê que hoje em dia é aquele copia e cola. Sim. Eu fiz até um podcast que eu falei sobre isso, que a pessoa vai lá, copia e cola. Não tem interesse, né, de se aprofundar no assunto, de pesquisar para poder estudar e saber realmente o que acontece. Então, vai no copia e cola e quando você vai perguntar, não sabe responder. E você vai incentivando sua filha, né? E aos jovens Sim. também. Eu vejo que você falou que precisa, né? Em relação à comunidade. Abrir os olhos para as crianças. Precisa abrir os olhos, precisa dar outras informativas a eles, não só a internet. Dá livro para poder estar lendo, né? Para poder estar pesquisando. A internet, por um lado, é bom e por um lado é ruim. Vai depender muito da forma como você usa, né? Como você vai administrar isso. E hoje, se você colocar no Google, você vai ver várias pesquisas que você fica horrorizado que os jovens fazem hoje. Então, eu acho que a gente, pais, temos que estar sempre de olho, né? É difícil? É, pela rotina que temos. Temos trabalho, temos casa, temos família. É cansativo, porque temos esse papel também de estar de olho. Mas não temos muita opção. Precisamos estar de olho para cuidar dos nossos filhos. Essa passagem aí que você falou em relação a ficar de olho. Sim. Porque se você tem... Hoje em dia a internet
É bom, realmente, hoje em dia todo mundo usa. Sim. Mas assim, mas você ficar vigilante, né? Vigilante. Nas crianças, para poder olhar assim, não, pode ter um Instagram, pode mexer No que mais. conversa, no que está assistindo, né? E quem é que... Os meninos hoje, as crianças hoje têm Instagram muito cedo. A minha filha passou a ter Instagram agora, né? Com 12 anos. Ela começou a ter Instagram. Mas o Instagram dela é supervisionado. Eu entro todos os dias no Instagram dela. Eu acompanho o que ela faz no Instagram. Eu vejo as conversas que ela tem no Instagram. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Porque, às vezes, pessoas que não estão ali vendo quais são as conversas que estão tendo, a criança começa a agir de uma forma agressiva. A depressão, que, né, a doença do século está aí, com essa depressão, com o suicídio. Então, a gente precisa ter cautela e cuidado com as nossas crianças e adolescentes também. E essa parte mental realmente tá preocupando, né? A doença do século. Porque as pessoas têm que entender que... Eu até vou chamar uma enfermeira sobre a estética, ela falou sobre isso. A estética da saúde mental. Sim. Porque as pessoas estão querendo mais a perfeição, né? E não está cuidando da saúde mental. Então, você, como é da área de saúde também, o que é que você está achando em relação à saúde mental? Eu falo de Candeias, que a gente mora em Candeias. Sim. Né? Mas o que é que você vê nessa parte de saúde mental? Tá cada dia assustador, né? A gente, aqui no município de Candeias mesmo, a gente vê que tem muitas pessoas que estão sofrendo muito porque tá sem saúde mental. Então, a gente procura melhor forma de estar ajudando essas pessoas, mas também as pessoas precisam querer essa ajuda. É difícil, né? Quem está nessa situação para querer ajuda acaba não querendo, né? Acha que vai ficar naquela situação e não quer sair. Então, acaba tomando decisões que até chegar ao suicídio. Então, eu vejo que aqui em Candeias a gente tem muito isso. A gente tem ali o CAPS como referência, os atendimentos. A gente vê que é um número muito grande. Então, acaba que a gente está sofrendo muito em questão de muitos jovens, perdendo muitos jovens para o suicídio, que não quer mais viver, que só vê o sofrimento. Então, a gente está bem assustado em relação a isso. E voltando, né, que estava falando, que podcast é assim, né? A gente vai falando assim, aí vem outras. Mas, assim, qual é uma passagem, uma oração que te acompanha nessa luta de vida de vocês? Salmo 91:23. Não tem salmo melhor. De todos os dias. Todos os dias. E conversar com Deus. É você acordar e já conversar com Ele, entregando o seu dia a Ele, perguntar o que vai fazer hoje, e Ele vai administrando o seu dia. Acho que nenhuma pessoa deveria sair sem uma oração. Nenhuma. Porque aí você acaba, né, sua vida flui de uma forma, seu trabalho flui de um jeito inesperado, né? Às vezes você faz ali um checklist de tudo que você precisa, na correria acaba que você não consegue resolver tudo, mas se você entregar a Deus, Ele vai fazer tudo de acordo à vontade dele, da forma que você vai se sentir bem também, né? Que a gente só se preocupa em cumprir. Temos que cumprir essa tarefa o tempo todo, temos que fazer o checklist de tudo que tem que fazer hoje e eu tenho que cumprir. Mas quando eu não cumpro, a gente também tem que aprender a lidar com a situação de quando a gente não cumpre, porque a gente não é super-homem, não é a Mulher Maravilha. Então, a gente acaba também se cansando, precisamos de um tempo. Mulheres precisam de um tempo, homens precisam de um tempo, mulheres precisam de amigas, homens também precisam de amigos. Então, a gente tem que viver uma outra vida fora, né, do trabalho, fora daquela rotina cansativa. Então, eu penso dessa maneira. E você tem, como você falou agora, a rotina de mulheres e homens. Você tem uma rotina de amigos, de sair com suas amigas, de conversar, né, desabafar? Tenho um grupo de amigas, acho que são 9 amigas. É um grupo que a gente tem, né, que se chama As Luluzinhas. Não julguem, mas eu tenho esse grupo de amigas que é uma apoiando a outra. A gente tem
um dia da semana, quando dá, que é o café e oração, que a gente se reúne para fazer, né? Cada dia na casa de uma. E a gente vai se juntando para conversar sobre o dia a dia, o que pensa em fazer, para dar risada, para se descontrair. Um momento da gente, né? Porque não é tudo baseado a trabalho. Né? A gente quer conversar, até falar dos maridos também a gente fala. A gente fala tudo. Um pouquinho só. A gente fala de tudo. Mas é importante. Saúde mental agradece por isso. E Tássila, a gente fala sobre, né, porque você veio da sua vida toda. Então foi uma mudança que Deus que quis, né? Então, sempre Sim. isso. Já estava ali escrito por Deus o que ia acontecer. Então, até porque você precisa disso, por essa questão dessa reviravolta Sim. da sua vida. Precisa, né? porque você não vai ficar só enfurnada naquilo ali, né? Na sua rotina do trabalho. Não tem. Você precisa de algum momento sair desse ciclo para ir para outro, se distrair, dar risada. Porque às vezes está tão tenso as coisas, você fica tão tensa que você não consegue enxergar que você tem uma outra vida por trás. Então é necessário, eu acho que todas as mulheres deveriam, se não tiver uma amiga, tirar um dia só para você, se cuidar, sair, tirar o dia para você, o dia de beleza, como todo mundo fala, né? Tirar o seu dia de beleza, cuidar sem marido, sem filho também. Deixa na casa da avó, deixa na casa da tia, deixa na casa de alguém. E você viver, você precisa, você necessita desse cuidado. É um cuidado com você. Vem aí 2026, ele disse, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. É uma forma de você provar que você se ama. É uma forma de você dizer, eu me amo e eu vou me cuidar. Porque você cuida de tantas coisas, de tanta gente. Então você tem que aprender a se cuidar também. E eu falo assim, não, gente, a meta como você falou, uma meta para nós mulheres, né? Vem aí pra gente. Para homens também, viu, gente? Não só é mulheres, não. Para homens também. Tem o dia dele também. Te deixa, viu? Vai deixar, né, Tássila? O meu faz isso, viu? Tem os amigos dele, sabe, com minhas amigas, porque a gente precisa disso. Até porque faz muito bem a saúde mental. Sim. E você dá risada ali, de uma noite de risada, de um jantar, de até você estar em casa mesmo, reunir as amigas ali, fazer uma pipoca só para sentar e conversar, assistir um filme. É ótimo. E tipo uma retrospectiva na sua vida, o que é que você tira de lição de tudo isso que você está passando, que você passou anteriormente? O passado, o presente e o futuro. O que é que você tira? Um pouquinho de cada. Eu acho que um complementa o outro, né? O passado, de tudo que eu vivi, até onde eu cheguei. Eu vivi como muitas pessoas simples vivem, né? Trabalhando uma rotina bem exaustiva, que é comércio. A gente sabe como o comércio funciona em qualquer lugar. Então, estudei e fui fazendo a minha trajetória. E hoje estou como primeira-dama. Então, é algo que não é impossível para ninguém. Né? Érito está como prefeito. Mas quem era Érito antes? Érito era um menino que tirava xerox. Então, são coisas, são normais, somos pessoas normais. Que qualquer pessoa pode estar onde a gente está hoje. Então, eu acho que a lição é essa. A gente não achar que a gente é incapaz de conseguir as coisas mais alto. Não, se Deus está no negócio, você consegue qualquer coisa. E eu conheci, eu trabalhei na prefeitura, né, na saúde. Sim. E a gente conversava muito, é uma pessoa maravilhosa. Sempre a gente conversava, batia um papo. E assim, como você falou, nada para Deus é impossível, que eu sou a prova viva disso, né? Então, a gente tem que... Sonhos são para ser realizados. Sim. Então, realize os seus sonhos, né? Dentro do seu coração, você realiza os sonhos. Sim. Pense, né, como você falou, né? Tudo na nossa vida tem passado, presente e futuro. Mas o futuro, como a Deus pertence. Sim. E caminham junto. Nada é por acaso. Nada do que você passou no seu passado, que você está no futuro agora, e vai ter lá no presente, que o presente só Deus sabe o que é. Mas tudo, Deus tem o plano certo. Tudo Ele faz certo. E um conselho para as mulheres? Uma mensagem para as mulheres e para as pessoas, né? Que batalham todos os dias. Qual é o conselho que você passa para elas? Eu acho que isso, essa questão que eu falei, né?
de não achar que é incapaz de conquistar seus sonhos. Sim. Né? Que você é capaz, você pode conquistar o que você quiser, você pode chegar até onde eu estou e até onde Érita está, porque nada disso é algo que é incapaz para qualquer pessoa. Não, somos pessoas normais. Então eu deixo aqui para as pessoas que você pode conseguir o que você quiser. É só você sonhar e entregar. E você falando de mulheres, né? Essa Sim. mensagem que você está falando que eu perguntei de mulheres. E a sua transição, né? Que a ex-primeira-dama, né, Soraya, passou para você como a primeira-dama agora. Como foi que vocês, né? Você passou por essa transição? Foi uma transição que, no começo, foi um choque, né? Um choque para mim, porque eu nunca passei por uma situação assim. E Sol, para mim, foi essencial. Soraya, ela vem, viu, gente? Ela tem que vir. Ela falou que vem. Sol foi essencial para mim. A gente conversa muito, a gente se dá muito bem. Somos parceiras, assim, muito, muito forte, né? Eu sempre ligo para ela. Eu digo, Sol, me ajuda nisso. Ela me ajuda, ela tá ali sempre me apoiando. Quando eu preciso tomar alguma decisão junto com ela, a gente está ali conversando, né? Para poder se entender. Mas a gente se dá muito bem. Então, o Sol, para mim, foi essencial para fazer essa transição e me ajudar, porque ela é uma mulher retada, né? Todo mundo conhece Soraya, sabe como ela é competente, como ela é inteligente, como ela está engajada em também ajudar as pessoas. Então, a pessoa que eu poderia procurar e estar junto é ela. Que foi, no caso, para os dois, né? Uma transição de uma parceria de campanhas, né? Da campanha, né? Então... E temos uma relação muito boa, tanto ela como o Pitágoras, né? A gente tem uma relação muito boa, muito forte. Então, a gente vai se apoiando. Ele também, quando precisa de alguma coisa, de a gente sentar, conversar, alinhar. A gente vai e senta, porque somos muito próximos, né? Somos muitos amigos. Então, a gente se dá muito bem. Então, Sol, eu sempre puxo para o meu lado, como mulher. E Pio sempre está ali com a Érita também. E quando a gente se junta, é só uma pessoa só. Vai se juntando todo mundo ali para resolver as coisas. Até porque foi na época da campanha, o trabalho tem que continuar. Então, sim. Então vocês, né, ficaram nessa... Não, vamos continuar um trabalho para a cidade, né? Sim. A cuidar de gente, como vocês, né? A gente queria continuar, né? Um trabalho que já estava sendo feito com Pitágoras na época. E a gente queria continuar, porque a gente estava vendo o desenvolvimento da cidade. Vemos como Candeias estava crescendo, como estava fluindo, as coisas estavam dando certo. Então, a gente queria que continuasse dessa forma, como a gente vem buscando sempre. E, então, a gente conversa bastante. O que vai ser bom, bora ver uma estratégia para poder fazer com que Candeias cresça muito mais. Então, a gente tem um diálogo muito bom. Então, ela, para mim, eu chamo ela de Latica. É o nosso apelido. Até porque, por isso que eu toquei nessa parte de mulheres, né? Porque vocês são mulheres fortes, guerreiras, que estão ali, né? Então, e se unindo para uma Candeias melhor. Para uma Candeias melhor. Ainda melhor, né? Sim. Porque sempre tem uma coisa que não é... que vai estar sempre tendo coisas para fazer, né? Sim. Não é uma coisa que você terminou, você vai continuar. Continuar. O interesse da gente é esse, é continuar. Porque somos mulheres. Nada melhor do que uma outra mulher para estar ali se apoiando e vendo as necessidades. A gente vai fazendo da melhor maneira. Aconselhando, né? Ouvindo, sim, né? Acolhendo, naquela que você mais precisar. Né? Isso é muito importante. Por isso, em relação à transição de vocês, isso é importante. Temos uma relação muito boa. Graças a Deus. E assim, para encerrar, Társila, tem mais alguma coisa que você queira falar para as mulheres, para Candeias? Além do Natal, né? Para visitar a praça. O Natal tá aí, tá lindo. Eu espero que vocês apareçam lá na praça para poder ver como a cidade continua ainda mais linda, cheia de luzes, né? Chamando bem a atenção. Onde o pessoal está passando, está falando muito bem de Candeias. E a mensagem que eu deixo para as mulheres é que continuem sendo fortes. Que a gente nasceu para ser forte, né? Nascemos para ser a coluna da nossa casa, um alicerce também da nossa família. E estamos juntas. Que precisar, eu estou aqui. Pode me procurar, que eu vou atender, que eu vou ouvir,
né? A história de cada uma, para a gente poder estar ali se ajudando, abraçando uma a outra. E agora a mensagem para o povo de Candeias, né? De final de ano, encerrando 2025. Uma mensagem que você deixa para o Natal, né? Porque está próximo, né? Está pertinho. Está pertinho. Semana que vem já é Natal. A mensagem que eu deixo é que Candeias cada dia está crescendo, né? E a gente tem muito ainda que aprender e fazer por Candeias. Candeias ainda tem muito o que crescer. Então, eu desejo, esse ano foi um ano de desafio para muita gente, né? Principalmente para mim e para minha família. Foi um 2025 intenso, cheio de surpresas, mas eu acredito que 2026 será um ano de colheita, né? A gente plantou muito esse ano, em 2025, plantamos muito, regamos muito, para que agora, em 2026, a gente possa colher todos os frutos aquele que o Senhor nos proporcionou a plantar. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, que Deus abençoe a cada um, a família de cada um, e que os sonhos e planos sejam realizados. Obrigada, Tássila. Obrigada Deus te a você. abençoe a você, que está sendo aqui, até o microfone, gente, ó. Gente do céu, ele sai do lugar. Obrigada a você, meu amor. Me proteja vocês, né? Que 2026 né, seja de muita saúde, porque você tem que ter muita saúde, amém. Muita paz, né? E que continue abençoando muito você obrigada. E sua família. E eu temos aqui, ó, a gente não pode esquecer, gente, de... Drica, tem aqui, ó, a gente pode comer. Cadê? Drica doce. Drica, eu conheço Drica. Gente, abre aqui eu peço doce a Drica. Ela que é minha parceira. Dos aniversários dos podcasts de aqui, ela que é minha manda. Parceira. Ela que manda pra gente. Aí é uma delícia. Minha parceira, né, Drica? Ela é minha parceira aqui, ó. Eu não como não, gente. Só faço olhar. Que lindo. Drica é maravilhosa. Os doces de Drica, minha filha, que tem que segurar, né? Porque comer demais engorda, né? Aí a gente fica se segurando assim. Mas são uns doces maravilhosos. Eu gosto muito. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Gente, assistam, compartilhem, ative o sininho. Se inscreva, a gente começa a fazer ao vivo, viu? Sim, tem que se cadastrar lá, ó, assinar tudo direitinho, ó, botar o sininho para poder a gente estar aí fazendo ao vivo. Vocês fazerem perguntas. Mas vamos conseguir. Aos poucos, né? A gente tá tem mais aí. O próximo episódio, é o último episódio do ano, vai ser o de casais, né? Conversa com casais. Ó. E o primeiro casal... Eu e o meu marido. Já vou anunciando. Bem merecido. Para contar a minha história também, né? Vai ser bem legal, assista. Mas antes disso, vamos ver o episódio de Tássila lá, compartilhar, se inscrever. Repasse, é uma história muito linda, é uma pessoa maravilhosa e que merece tudo de bom. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Dar um beijo em Léo. Onde ele me encontra é uma festa e eu gosto muito dele, gosto muito da sua família. E obrigada pelo convite. Viu? E vamos ter mais encontros, viu? Vamos Massá, vai ter um encontro de mulheres aí que eu estou ajeitando, organizando. E quero todos que participaram do meu podcast presente. Vamos participar também. Boa noite e fiquem com Deus. Aguardando vocês para o próximo episódio.